Ok. Pronto, ativação da gravação. Eliana, seja bem-vinda. Muito bem, Terê, 18h05. Então, vamos lá. Respeitando quem conseguiu chegar no horário. Vamos começar. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui conosco, comemorando aí os 20 anos do Ecossocial. Nessa conversa aqui, na verdade, o convite é para um bate-papo. Então, a gente se inspirou aqui no Roda Viva, no Saia Justa. Saia Justa. Da GNT. Então, tem 3 mulheres aqui que vão estar conversando sobre alguns temas. Eu vou ser a moderadora, então eu vou estar aqui provocando as minhas parceiras com algumas perguntas e ajudando também a responder. E vocês estão convidados a me ajudar com isso. Eu vou pedir que vocês vão escrevendo no chat aí perguntas, comentários, e a gente vai fazendo esse papo. A gente deixou os microfones e as câmeras fechadas para facilitar, né, para todos. E no finalzinho a gente abre para todo mundo se ver, se dar um oi, e esse vai ser o processo, né? Como a gente tem um aniversariante, né, sendo celebrado aqui, que é o Ecossocial, a gente vai começar compartilhando com vocês aqui uma vinheta, e daqui a pouco a gente... Então, é isso. O que a gente pretende é trazer algumas reflexões, algumas provocações, compartilhar com vocês a nossa experiência aí sobre o processo de coaching. Eu já vi aqui que temos aqui no nosso grupo, né, na nossa plateia, temos aqui clientes que participaram de processos de coaching, temos parceiros, temos alunos da escola. Então, tem muita gente aí que ajudou o Ecossocial a construir essa história e essa experiência, né? Então, a gente está muito feliz por estar aqui com vocês hoje. E para começar, né, primeiro eu vou me apresentar. Então, eu sou Teresilde, mas vocês podem me chamar de Terê, de TT, de T. Eu tenho vários nomes, então fiquem à vontade. Eu sou consultora, coach, psicóloga, professora, mãe, mulher, então são vários papéis aí que eu assumo na minha vida. E tenho a honra de receber aqui 2 grandes mulheres, né, que eu admiro e gosto muito. A Adma, que me inspira com sua visão profunda e abrangente do mundo, e por tocar com delicadeza assuntos muito espinhosos, às vezes. E a Mônica Dalgê, que é minha parceira, amiga, que me inspira a buscar sempre o novo, está sempre inovando e mergulha de forma profunda em tudo que ela faz. Então, sejam bem-vindas, queria que vocês se apresentassem, e aí a gente vai começar esse bate-papo aí com as perguntas e provocações. Bom, depois dessa apresentação da Terê, fico até emocionada, mas acho que essa é uma característica que eu tenho, sim. E é bom, né, a gente olhar o que a gente faz de melhor para ajudar os outros, né, nesses encontros. E a minha formação é em engenharia, e
E eu tenho duas carreiras bem diferentes na minha vida profissional. Uma primeira carreira, que foi na área de tecnologia, como primeira executiva, depois empresária e depois consultora, nessa área de tecnologia. E a segunda metade da carreira, eu faço uma transição, depois de ter participado de um programa de liderança, que mexeu profundamente comigo. E aí eu entro no EcoSocial depois de um sabático de 1 ano e meio, e é aqui que eu estou há 20 anos, e é onde eu me desenvolvi como coach e como consultora, não mais de projetos de tecnologia, mas de processos de desenvolvimento humano, de grupos, de organizações. Nessa vinheta, eu apareço lá no início, de uma foto de 20 anos atrás, então isso também é uma emoção grande, ter participado dessa construção do EcoSocial, né? Onde encontrei pessoas maravilhosas ao longo desses anos. E vamos dizer, o orgulho, a recíproca é verdadeira em relação a Tere e a Mônica, dessa admiração que a gente tem uma pelas outras. Eu sou casada já há 30 anos com um carioca, me mudei de São Paulo para o Rio, tenho 2 enteadas e tenho uma netinha que me ensina muito, muito sobre a vida. Então, esta sou eu. Mônica. Que bom, eu estava aqui pensando, né, como é que eu ia me apresentar. E também pensei em me apresentar pela carreira. Então, eu hoje estou na minha 3ª carreira, fui transformada pelo coaching, né, quando eu fiz o meu processo, a minha formação de coach no EcoSocial lá em 2007, 2008, na 2ª turma, fiz um processo de coaching e mudei de uma forma planejada, de uma forma estruturada, para trabalhar com desenvolvimento humano e organizacional, e foi quando eu entrei no EcoSocial em 2010. E conheci, né, o EcoSocial quando eu era cliente, né, do EcoSocial lá no Banco Real, em 2004. Então, minha 3ª carreira, porque eu fiz administração hospitalar, minha formação, trabalhei alguns anos no início de carreira nessa área, depois fui para o mercado financeiro, e aí outra coincidência, né, Adma, 20 anos em TI, entrei por processos, e passei por todas as plataformas, trabalhei com desenvolvimento, peguei 1000 planos econômicos, né, toda aquela emoção, e estou já há 12 anos agora trabalhando com pessoas, né, e organizações e times, uma coisa que eu adoro. Então, você como minha coach, quando fui executiva aí no EcoSocial, como vice-presidente, terei minha parceira também nessa gestão. Então, muito gostoso estar aqui com vocês, muito orgulho de estar aqui. Muito bom, mas vamos lá, o que interessa, né? Começar o nosso papo sobre coaching como meio de transformação, né? O que isso mesmo quer dizer? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês irem colocando aí as perguntas na medida que o tempo for rolando, mas eu queria perguntar para a Adma, né? Dentro de sua experiência, em quais situações se aplica o coaching individual para executivos? Então, eu acho que tem a gente pode olhar isso em duas situações diferentes. Uma, quando a gente está falando do executivo, de um gerente executivo, de um gerente regional, né? Um gerente assim, com bastante poder e influência, e que está sendo preparado, né, para assumir um cargo de diretoria daqui 2 anos, ele está no pipeline da empresa, né? E do pipeline de sucessão. Quando aparece essa situação, normalmente é para trabalhar algum ponto que aquele executivo ainda tem como um ponto fraco, não vou nem chamar de gap, e que ele precisa desenvolver para galgar mais um degrau, né? Normalmente, comunicação executiva, pode ser também uma modulação do seu temperamento, mas tem muito essa característica de ajudar aquele homem, aquela mulher, a se desenvolver, se preparar para um desenvolvimento que ainda vai acontecer,
né? E até como um teste da organização para saber o quanto ele ou ela consegue se desenvolver. A outra coisa que acontece é quando a gente está num nível talvez mais acima, um diretor ou um C-level, em que ou ele chegou naquela cadeira, veio do mercado, ou ele mudou de cadeira para uma cadeira ao lado, né? Ele vai para uma outra função diferente do que dele ou ela tinha, né? E aí a gente tem que trabalhar, são outras questões, né? Porque normalmente essa executiva, eles se sentem um pouco incomodados, né? Ou aflitos, ou inseguros, né? De estarem numa cadeira onde eles não dominam tecnicamente. Eles já estavam numa cadeira onde eles dominavam, eles vão para uma outra, onde ele fala, puxa, tecnicamente eu não domino. Então, o processo de coach ajuda muito esse executivo a se fortalecer naquela posição, se acalmar, né, até ele conseguir conquistar aquela equipe. E a outra coisa que acontece é que, muitas vezes, ele esbarra em questões culturais nessas mudanças, vindo do mercado, assumindo uma equipe nova, ou indo para uma posição acima da que ele tinha, e onde eu costumo brincar, né, o jogo muda, né, como videogame, né, o jogo é o mesmo, mas ele muda de estágio, as conversas são outras, as pressões são outras. Então, ter alguém externo, e aí é um coach externo mesmo, que possa ter um espaço seguro para aquele executivo ou executiva poder falar das suas dificuldades sem receio de ser julgado, né, faz muita diferença nesse tempo de adaptação e de desenvolvimento que ele tem. Então, eu estou lembrando de vários casos em que aconteceu isso, pessoas brilhantes e que assumiam cargos acima do que eles tinham, ou diferentes do que eles tinham, em alta posição de liderança, e se sentiam inseguros, principalmente porque não conheciam tecnicamente a área. Uhum. E você, Mônica, além desses que a Adma trouxe, tem algum? Tem, eu acho que tem quando eles evoluem na carreira, eles tinham uma relação com os pares, e eles assumem a liderança, e aí como é que eles criam a confiança e o posicionamento, como é que eles lideram uma equipe de pares, né? Formada por pares. Isso é uma coisa também que chega bastante. E a Adma trouxe uma questão assim de ter alguém externo que a pessoa se sinta segura, Isso. né, para falar, para pensar, para ver novas possibilidades. E a gente sempre fala do espelho, né? Que às vezes o nosso papel é simplesmente espelhar, ajudar a pessoa a se enxergar, porque às vezes ela tá tão angustiada vivendo aquela nova situação, ou aquele contexto onde ela está, que ela não consegue se ver. E o nosso olhar ajuda a pessoa como se ela desse um zoom para olhar para ela mesma de fora, né? Então, isso tem sido também uma experiência bem interessante. Mas aí, né, diante desses contextos que a gente está falando, tem temas, né? Tem muitos temas que a gente atua e parece que tem temas da época. Tem temas assim que são, nesses 20 anos de ecossocial. Olha lá, já tem uma pergunta aqui. Christian, você leu os meus pensamentos, Christian. Quais são os temas que os executivos têm trazido recentemente? Então, ao longo desses 20 anos, devem ter temas que se repetem, né, que são temas universais, digamos assim, mas tem temas da época, né? O zeitgeist aí da época. Que temas é que a gente tem visto hoje? Aí eu queria que a Mônica começasse falando. Vou falar, Tere, e tem uma mensagem da Mariana pedindo para silenciar o microfone dela, que ela não está conseguindo, eu não consegui também fazer por aqui. Mas tem muitos temas, né? Eu tenho recebido temas de como eu faço para deixar de fazer as coisas e ter um olhar mais estratégico. Esse é um tema que vem bastante. Como eu me desenvolvo num papel, numa nova posição.
como eu assumo totalmente as minhas funções. Tem um tema que aparece bastante, que quando o executivo é aquela pessoa que é do fazer, né, que tem um resultado grande, entrega muito, ele às vezes tem alguma dificuldade no relacionamento com pares, ou com áreas, ou com pessoas dentro das organizações. Então, esse é um tema que vem muito, como eu me desenvolvo o meu relacionamento, minha network interna, ou quando ele está muito voltado para dentro, né, da organização, como é que ele consegue participar e levar a organização para outros fóruns, para fóruns internacionais, né? Acho que um outro tema que vem bastante relativo à insegurança é como é que eu desenvolvo essa autoconfiança, né? É um tema que chega. Equilíbrio de vida pessoal e profissional, hoje em dia, depois da pandemia, antes, para esse nível que a gente está falando, já era bastante complicado, né, e pesado, ele está sempre disponível, o tempo todo para a organização, mas depois da pandemia ainda ficou mais difícil, mais complicado e mais complexo. Por causa dessa mudança, chega também bastante, como é que eu lido com uma equipe híbrida, né? Eu preciso ser flexível, preciso deixar, não ter o controle, o comando, né, das pessoas que estão em casa, que estão nesse ambiente virtual. E como é que eu engajo a equipe? Esses temas têm chegado com muita frequência. E aí, em função da pandemia, como é que eu faço a pausa? Como é que eu respiro? Como é que eu cuido das pessoas nesse formato? O que o RH pode me ajudar? Como é que eu mantenho esse equilíbrio, né, emocional para cuidar das pessoas? E agora as pessoas estão mais doentes, né? Saúde mental virou uma coisa importante para ser cuidada também, né, dentro das equipes e das organizações. Fortalecimento do papel dele como líder, né, como é que ele se fortalece dentro da organização, que alianças ele tem que fazer, como é que ele se movimenta politicamente. Acho que Mônica também aparece como eu aumento, como é que eu faço o meu endomarketing, né? Como é que eu aumento a minha rede de Isso. relacionamentos sem ser uma coisa fake, né? Porque tem sempre Uhum. aquele grande medo de, eu vou parecer over, ou eu vou parecer que eu estou me vendendo, mas como é que ele ganha mais projeção dentro da organização para ele ser convidado para projetos especiais ou para novas funções? Então, aparece muito isso da rede e também aparece muito uma pergunta assim, que vem do isolamento da própria posição, né? Como é que os outros estão fazendo? Então, tem também muito pedido de ajuda de como é que ele cria relações externas à organização que o ajudem no papel que ele exerce lá. Isso aparece bastante grande, tanto em CEOs, como CTOs, pessoas de tecnologia, uma necessidade de troca, né, de saber como é que as pessoas estão, os pares, né, em outros lugares estão enfrentando as situações. E você tocou também na questão da equipe, aparece muito também como eu construo uma relação de confiança com a minha equipe. E como eu também lido com diferentes personalidades, diferentes temperamentos que eu tenho na minha equipe, pessoas, né? Gerações que eu tenho na equipe, pessoas que são importantes, mas que têm seus desafios, suas dificuldades. Então, esse espaço, acho que, do coach, ele propicia um tempo para ele parar o que ele está fazendo, que ele está lá tomando decisões o tempo inteiro, resolvendo problemas o tempo todo, para ele falar livremente sobre ele e a relação dele com a equipe ou com os pares, como você citou. Esses são temas bem comuns, bem atuais, e que eles nos trazem, independente de qual foi a questão central que a pessoa trouxe no início do coaching. Isso sempre acaba aparecendo nesse nível.
E tem uma coisa que a Mônica falou sobre saúde mental, Uhum. que eu acho que é boa a gente reforçar, assim, que muitas vezes a gente se depara com situações que a gente precisa fazer encaminhamentos, né? Que não é o coaching que vai dar conta, né? Aham. Pessoas Uhum. com burnout, né? Com alto nível de estresse, Sim, com estresse Aham. crônico, depressão, enfim. Então, a gente sempre tem um trabalho aí de parceria, de encaminhamento para os profissionais, né? Que devidos aí nesse processo. Só para trazer esse ponto. E uma outra coisa que eu fiquei pensando também é a imagem do mecânico, né? Que às vezes a gente recebe também umas demandas, assim, o RH manda faz contato com a gente, e acho que a gente é mecânico, que a gente vai consertar o defeito de alguém, né? Que a gente brincou naquele dia. Então, assim, coaching não é para isso, tá, gente? Então, geralmente, essas demandas são demandas que a gente não aceita, porque a empresa precisa dar os seus encaminhamentos de feedback, de treinamento, né, de mudança de processo, de trabalhar a identidade, tem outras ferramentas que não necessariamente o coaching, né? Que o coaching não é é. para consertar nada, para consertar um defeito, que a gente não é mecânico. O que é que vocês acham disso? Tem um ponto aqui, um tema que eu esqueci de trazer, que eu tenho recebido, eu acho que a Adma depois pode complementar, que é a questão do compliance, né? As pessoas estão cada vez mais exigentes, tem um canal aberto de compliance e tem alguns casos de assédio moral, por exemplo, né? Que o executivo chega e às vezes não tem consciência do impacto que ele causa, né? Com o poder que ele tem. Então, isso tem vindo. É. E vem uma pergunta que eu acho que é bem atrelada a isso que a Mônica está trazendo, que é alguma experiência bem desafiadora no processo de coaching que possa ser compartilhada aqui? Acho que passa por essa questão do compliance. Eu já tive, em 20 anos de coach executivo, eu já tive vários casos que vieram, obviamente, pelo RH e tratavam dessa questão que beirava o assédio moral, ou até tinha sido relatada nos canais de compliance como assédio moral, para executivos muito valiosos para a empresa, né? Então, essas experiências são desafiadoras, porque, primeiro, elas mexem profundamente com o executivo e o executivo. Em todos os casos que eu atendi, eu nunca encontrei alguém que conscientemente tinha feito aquilo. Todas as vezes, as reações que a pessoa tinha no seu temperamento eram inconscientes, e a pessoa se assustava até ao perceber o que ela causava nos outros. Mas também tem poucas referências, porque eu vou juntar com a segunda pergunta que apareceu aqui, né? O coach substitui a conversa da organização? Não, nunca. E muitas vezes a organização não consegue ser clara o suficiente. Aí eu estou falando, seja do RH, seja do gestor ou gestora desse executivo ou executiva, claro o suficiente não só no feedback, mas numa conversa de ajuda para que ele ou ela perceba o que faz, né? Porque aquela pessoa é tão valiosa que muitas atitudes vão passando até o momento em que ele bate em alguém que se incomoda demais, ou que ele sobe um degrau onde aquilo acaba sendo, aquela atitude, aquela fala, aquela expressão, acaba sendo não coerente com o cargo, né? Então, esses casos eles são mais complexos, mais desafiadores, porque a gente navega no início num terreno com poucos fatos e muitas suposições, né? Então, toda vez que a gente não tem fatos, é difícil, porque você precisa ajudar aquela pessoa primeiro a separar o que é fato, o que é suposição, para que sim, ela possa então escolher o caminho, né? Escolher alternativas para lidar, às vezes com um temperamento mais forte, às vezes com um grau de aceleração que não permite que ela olhe, né, o que está acontecendo em volta. Legal. E juntando essas duas perguntas também, né, do
se substituir a conversa da organização em uma experiência bem desafiadora, eu já vivi uma experiência desafiadora que tinha a ver com essa falta de conversa da organização, Uhum. né? Porque a organização queria usar o processo de coaching para dar o recado, né? Uhum. E para a gente é super importante a conversa de alinhamento com o líder, justamente para que fique claro qual é o desejo da organização, por que a organização está patrocinando o processo, né? Então, isso é uma coisa super, super importante, super relevante. E uma coisa que é bem desafiadora é quando, nesses casos que a Adma trouxe, de pessoas que não enxergam o que estão fazendo ou que não sentem o impacto das suas ações, quando a própria área de gestão de pessoas não acredita que a pessoa pode se transformar, pode mudar, né? A Verdade. gente estava se preparando aqui no início, a gente falou da fé, a gente estava falando da fé nas pessoas, fé na transformação, né? Fé na vida, fé no que virá. Então, quando a gente entra num processo como coaching, a gente acredita muito na capacidade que a pessoa tem de transformar, de mudar, de fazer diferente, de tomar as rédeas de sua vida nas suas mãos, né? Então, a gente entra com essa plena confiança no outro. Não no nosso trabalho, a gente entra com confiança No outro. No É, outro. em quem vai receber o coach. Isso é bom você colocar, Tere, porque às vezes, quando a gente é chamado, eu já ouvi mais de uma vez assim, olha, o coaching está sendo oferecido, patrocinado para essa pessoa, porque é a última chance. Como assim, última chance, né? E a gente não é mágico, né, para tirar um coelho da cartola. Mas o que eu percebo é que muitas vezes, mas muitas vezes aconteceu nas conversas com essas pessoas que estão muito pressionadas, elas perceberem um espaço de alguém que ainda acredita nelas, né? Acredita que elas são capazes, né, de fazer aquela mudança, ou aquela educação de temperamento que é pedida. Porque, às vezes, são anos, né, de hábitos que a pessoa tem, de comportamentos, onde ela não recebeu aquele recado, né, já lá atrás. Né? E a outra questão é o medo que o executivo, a executiva tem de se transformar em algo que ele ou ela não é. Né? Então, a gente fala muito em transformação. Claro que a pessoa se transforma, nós três aqui somos pessoas que nos transformamos ao longo dos anos da carreira, mas a gente nunca transformou a nossa essência. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente dá para o cliente, para o executivo, executiva, é essa confiança de que ele não vai se transformar em nada diferente do que ele é, mas ele vai poder ser o melhor dele. Né? E trabalhar sempre em cima dos talentos que essa pessoa tem, das competências que ela tem, porque isso é que resgata as forças dela para lidar com algo que talvez ela precise desenvolver, né? Ou desenvolver uma base mínima. Mas tem sempre esse receio de que o RH, o meu gestor, quer que eu seja uma pessoa que não sou eu. Né? E às vezes no processo de coaching a gente descobre que não é só desenvolver a habilidade, o comportamento A, ou B ou C, mas principalmente, às vezes a pessoa percebe que ela não está no lugar melhor para ela. Não é aquela cadeira que é a cadeira para ela. Talvez uma outra posição, e às vezes até uma outra cultura. Ou uma outra, já me aconteceu várias vezes, a pessoa mudar de cidade, dentro da mesma organização, né? Ela vai para uma outra localidade, com um outro grupo, uma outra cultura, um outro gestor, e aí ela pode se desenvolver. Às vezes a questão é situacional, e o coaching ajuda a perceber isso, e não só ajuda, assim, ajuda a pessoa a negociar essa transição. E eu queria aproveitar, tem uma pergunta do Christian, que eu acho que tem muita conexão com o que a Adma acabou de falar, que é como é que a gente usa a biografia no processo de coaching, né? No início, eu costumo usar na troca, né, quando a gente vai se apresentar e o coach também o performer se apresenta,
é um momento que ele se percebe, né, como ele chegou até aonde ele chegou, quais são, às vezes ele se surpreende pela carreira, ele nunca parou para pensar e olhar para a vida dele, o quanto que ele fez, o que características ele tem, que competências ele tem, e é um momento onde a gente cria um vínculo de confiança, né? Porque ali você também está conectado, abrindo, ouvindo. A gente fala pouco da gente, mas a gente ouve muito a história dele, a história de vida, e alguns padrões, algumas coisas se revelam na biografia. Isso que vocês estão falando da essência, né, das qualidades, eu acho mágico no processo. Parece que uma magia acontece realmente quando a pessoa se depara com quem ela é, de fato. E quando ela se apropria de todas as suas qualidades, as suas fortalezas, e também quando ela se apropria da sombra, daquilo né, que não deixa ela caminhar, esses padrões que você trouxe, as crenças. Às vezes tem até gesto, né? Tem uns clientes que é como se tirasse uma venda dele, assim, nossa, uau, é isso mesmo, esse sou eu, né? Então é muito bonito e prazeroso acompanhar esse processo, essa revelação para a própria pessoa, né? Esses momentos. E a Carla trouxe aqui uma pergunta, que é como trabalhar a definição de objetivo para o processo quando o cliente ainda não tem claro o que precisa desatar para seguir em frente. Eu acho que essa é uma situação muito especial e eu acho que é uma grande oportunidade, né? Porque você não precisa trabalhar isso só na primeira sessão. Isso. Você vai trabalhando ao longo do processo e ele vai percebendo, e às vezes ele traz uma questão, mas ele mesmo descobre que tem uma outra questão por trás que é muito mais importante para ele, e você vai refinando o objetivo, né, o tema, o que ele está trazendo, ao longo do processo. Eu não tenho pressa para chegar na questão. A gente sempre parte de um tema, mas está sempre trabalhando para que isso é importante para ele, o para quê, o para quê, o para que até a gente descobrir, talvez, a questão genuína, né, que aciona um querer genuíno e que aciona a transformação. Na minha experiência é a mesma coisa. A questão que aparece na primeira sessão, ou a questão que quando o coach é procurado pela organização que está patrocinando aquele executivo, né? Sempre é uma questão, eu te chamo mais de superfície, que está mais ligada a um resultado esperado, né, do comportamento. Mas essa não é a questão que a gente vai trabalhar, porque não é mecânico, que nem disse a Teri, a gente não vai apertar parafuso, né, trocar, sei lá que peça. Se fosse, acho que ia ser mais fácil, né? Nossa! Eu acho que tem pessoas que têm essa expectativa, né? Aliás, eu já encontrei vários clientes que falaram assim, nossa, eu estava com medo de fazer o coaching, com receio, né? Ele fala medo, porque eu achei que ia ser uma coisa muito mecânica, muito comportamental, né? E o coaching que a gente pratica, né? Ele é um coaching humanizado, né? A gente olha para a pessoa, para aquele executivo, como a pessoa que está lá, e não como o diretor, ou o cargo, seja o que for, né? A gente não olha ele com a roupa de executivo, né? E nesse processo de ampliar a realidade, que é o segundo passo do processo de coaching, então, primeiro, qual é o objetivo, mas vamos trabalhar com o que veio, né? Isso. E o segundo passo, então, já na segunda sessão, já muitas vezes na primeira sessão, que é de contratação, a gente começa já a ampliar a visão que ele tem, aquilo que a Tere falou no início, ajudá-lo a ver no espelho, mas eu acho que o espelho nem sempre está na frente, tem que ajudá-lo a olhar de lado, né? Olhar para trás e olhar para dentro. Então,
esse processo de olhar a realidade externa, né, e olhar a realidade interna dele, e aí o mergulho à biografia, isso é que traz para ele ou para ela os insights a respeito de qual é a verdadeira questão a ser trabalhada. Uhum. E que, ok, depois vai produzir aquele comportamento, X ou Y. Isso é maravilhoso quando a pessoa se depara com essa questão, né? E que muitas vezes está ligada a questões de crenças que vieram do passado, a hábitos que foram criados, incorporados, e a pessoa nem percebe que tem, entrou no automático, né? Então, quando tem o que a gente chama do ahá, né? Ou a pessoa percebe o que é, nossa, isso é mágico para o momento. E a partir daí a gente chama que é quando a pessoa realmente entra no processo de coaching, que a gente fala, dá um clique, e a partir daí as conversas se tornam muito mais profundas, muito mais efetivas, e levando a ações, né, de mudança, porque coaching leva a uma ação. Então, E é bem interessante isso, porque no nível executivo, né, sempre começa com a questão comportamental, o que espera, qual o plano, qual o meu papel, a estratégia, a cultura, né, o desenvolvimento de pessoas, e aí você vai entrando até chegar nesse mundo mais interior, e aí é que vem e aí é que vem a transformação, né, Adilma? isso, exatamente isso. Precisa passar por isso, né? Não dá para Precisa, chegar e querer uma é, questão do ser na primeira sessão, né? Não faz, não tem uma abertura, não, não tem um canal. Eu acho que vocês aí já foram respondendo aqui a pergunta da Carla, que qual é o diferencial do coaching executivo, né? Qual é o diferencial do nosso jeitão de fazer coaching? uhum, Eu somando ao que vocês falaram, eu acho que tem uma coisa que eu ouço muito, né, nos processos que eu atuo, que é assim, a leveza e a profundidade com a uhum, qual a gente trabalha, porque a gente ajuda a chegar nessa essência, mas não é pesado, não é aquela coisa, nossa, né, como é dolorido chegar. Às vezes tem uns caminhos doloridos, mas é sempre tem muita leveza no processo, né? E muita profundidade também. sim. Hoje, eu vou trazer um caso assim super recente. Hoje de manhã eu tive uma conversa com um cliente, até com o Cris que está aqui, e nós trouxemos o nosso jeito de fazer o coaching executivo, né, em relação ao alinhamento, né, com o gestor imediato, na segunda sessão e na penúltima sessão, na fase avaliação. Isso surpreendeu o RH, Uhum, porque não é comum. Ela contou casos de uhum, que outros coaches não fazem isso e fecham muito o tema. E ela gostou bastante, né? Isso foi um diferencial aí nessa conversa, e eu percebo que é um diferencial no processo, porque, como a Tere disse, e tem que existir a conversa entre líder e liderado, entre líder, liderado e o coach. Isso traz uma confiança para o processo, né? Uma coisa de confidencialidade, de acordos que tem que acontecer, o pano de fundo da organização que está fazendo investimento naquele executivo, e o executivo se sente seguro, né? Porque ele está sendo amparado. E o gestor, já entrando um pouco mais para frente, o gestor e o RH têm um papel importante no processo de coaching, né? O gestor como sendo o nosso aliado interno na organização, onde ele observa, ele dá feedback, ele provoca, e ele traz essas observações no encontro que a gente tem no final do processo, né? E o RH é a pessoa que escolhe o coach de acordo com a cultura, né? Faz o melhor matching aí com o executivo e apoia o gestor na contratação do processo de coaching. E eu já tive a experiência
de quase mediar uma conversa de feedback, assim, porque como o líder do coach tinha muita dificuldade de dar o feedback, eu tive que preparar ele para essa reunião de alinhamento, para depois a gente entrar na reunião de alinhamento e ele conseguir dizer tudo o que ele precisava dizer, né, para a gente iniciar o processo. Então, às vezes, também tem esse ganho que a gente acaba não trabalhando só o coach, mas quando a gente trabalha, quando o coach se trabalha, ele acaba trabalhando todo o sistema, né? O sistema, É né? sistêmico, porque na Sim. medida que uma pessoa avança, a equipe dela muda, o líder tem que mudar a forma de tratar, então é um processo sistêmico. E a Elizabeth aqui tem A Elizabeth Santos, eu acho que é a Beth. Então, a Beth tem uma pergunta aqui, que é: somente um executivo pode fazer o coaching do ecossocial? Quem gostaria de responder? Eu não sei se eu entendi totalmente a pergunta, porque o ecossocial ele faz coaching, né? Nós, do ecossocial, fazemos coaching de executivos que são patrocinados pelas suas organizações. Então, quem está recebendo a fatura, né, o pagamento, quem está fazendo o pagamento é a empresa que está patrocinando o desenvolvimento daquela pessoa. Mas também a gente é procurado por várias pessoas físicas que nos procuram com temas de coaching, né? Dentro do ecossocial, existem pessoas que atuam dentro de trabalhos que não são, dentro de perguntas, né, de questões que não são do mundo do trabalho, do mundo executivo, e outras que só trabalham ou se especializaram em trabalhar com perguntas referentes à carreira, a desempenho, a inteligência emocional, né, a relacionamentos dentro do trabalho, etc. Então, dentro do ecossocial, a gente atende qualquer pergunta que seja de coaching, desde que seja de coaching. Muitas vezes a pessoa tem uma questão e a gente percebe na conversa, na entrevista, que é uma questão muito mais voltada a um processo de terapia do que ao coaching, né? E, pegando um gancho aqui, as duas coisas convivem maravilhosamente bem juntas, porque a terapia ela atua numa outra instância do humano, ela tem um outro objetivo com esse trabalho, mas ela também proporciona muito autoconhecimento, autoconsciência. E é isso que o coaching também faz, né? Complementando, desculpa, Não, Tere, pode falar. eu atendo várias pessoas físicas e para mim chega muito o tema de carreira, muito, muito. E atendo jovens também no desenvolvimento, ele ainda como universitário, numa ONG, eu faço um trabalho de desenvolvimento do universitário, né, de jovens. Eu acho que assim, os temas são profissionais. Quando a gente fala executivo, é executivo no sentido de temas relacionados ao mundo do trabalho. Isso. Mas não é o executivo necessariamente o cargo, apesar de que a gente atende boa parte do nosso trabalho é voltado para pessoas em cargos de liderança. Mas a gente atende também especialistas, analistas, depende da demanda, desde que seja uma demanda voltada aí para o trabalho, para o mundo do trabalho. Jovens talentos, né? Aparece muito também para se trabalhar. Então, não é só quem está lá no topo da hierarquia, se bem que hoje não é tanta hierarquia assim, mas quem está lá com muito poder, mas também gente que é muito talentosa e quer se desenvolver, já quer se trabalhar desde os seus 30 anos aí. E tem um ponto, né, Adma, que eu acho que a gente tem uma experiência que é trabalhar com pessoas, né, vou falar executivos, mas que estão nas startups, que é um jeito de trabalhar bem diferente de uma grande organização, né, numa cultura, numa agilidade. Hoje, mesmo os clientes maiores e mais tradicionais trabalham com equipes ágeis. Então, muda completamente a forma de relacionamento, de posicionamento. Isso também cria um espaço, né, de desenvolvimento ou de adequação dentro do mundo do trabalho. Acho que a Mariane tem uma pergunta aí. Antes da pergunta da Mariane, tem uma pergunta da Verônica que talvez tenha relação com o que a gente estava falando agora, né, que a Adma trouxe aí, a questão da terapia,
que é quais os pontos chaves para saber se a pessoa precisa de terapia ou de processo de coaching? Pergunta de $1 milhão. Então vamos conversar nós três aqui, né? Já no Saia Justa. Eu acho que a primeira coisa é perceber, né? Na entrevista, eu sempre faço, e nós todos sempre fazemos na social, uma entrevista antes, até para perceber se tem empatia, etc, etc. Mas se a pessoa está muito fragilizada, né? Se ela está com dificuldade em controlar a sua emoção durante a sessão inteira, claro que em muitos momentos é muito normal e é lindo acontecer da pessoa se emocionar, mas quando a pessoa não consegue controlar a sua emoção, né, de tão fragilizada que ela está, não adianta você começar um processo de coaching, porque o Não. coaching vai agir no querer dessa pessoa, no fortalecimento da vontade, mas também tem que ajudá-la a buscar qual é a sua real questão. Então, esse, por exemplo, é uma situação em que é muito melhor o coach dizer, olha, você faz terapia, ou você pensa em buscar, ou você pode retornar, e a pessoa muitas vezes agradece isso. Depois ela pode até vir a retornar para trabalhar aquela questão do coaching, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o momento onde a pessoa está. Sim. Né? Porque o papel do coach não é fazer o papel do terapeuta, do psicólogo. São coisas muito diferentes. Né? E, às vezes, outra coisa que acontece é, no processo de coaching, nessa investigação da questão ou do aprofundamento, a pessoa percebe que ela tem uma questão já recorrente na vida, que ela já sabe, que tem um impacto, e a pessoa mesmo diz, está na hora de eu ou voltar para a terapia ou buscar uma terapia para trabalhar este fato do passado da minha vida. Né? Isso tem sido bem recorrente, Adma, assim, quando a gente está ali no meio do processo já trabalhando as ações, o que fazer, né? O que a pessoa quer fazer com aquilo tudo que ela está vivendo, com a mudança que ela quer fazer, chegar nesse ponto, chegar nesse lugar, porque assim, Verônica, pensa num mergulho, né? O mergulho do coaching, ele é um mergulho de baixa profundidade, digamos assim. A gente vai profundo, mas a gente não está com o equipamento necessário que um psicólogo tem para fazer mergulhos profundos. E aí, se a pessoa precisa de um mergulho profundo, aí ela precisa de uma psicoterapia, porque vai ser um processo, além de mais profundo, mais longo. E a psicoterapia, ela pode tratar várias questões ao mesmo tempo. O coaching é um trabalho focado. A primeira coisa que a gente faz no processo de coaching é definir qual é a questão, qual é o foco do trabalho. Né? No processo de terapia, hoje eu falo da questão que eu tive com a Adma, na próxima sessão eu já trago algo da minha história familiar, na próxima sessão já é algo do trabalho. Do trabalho. Enfim, ele é mais abrangente nesse sentido dos temas, né? E, ao mesmo tempo, é mais profundo. Eu tenho alguns casos, né, alguns clientes que fazem terapia já há muito tempo e vão para um processo de coaching, mas os temas são completamente diferentes, né? Sim. Gente, o papo tá bom, tá quase terminando. Para a gente poder abrir aqui a câmera e ver as carinhas de todo mundo e dar um alô antes da gente terminar. Adma, você gostaria de responder a pergunta da Mari, só para a gente fechar aqui o quadro de perguntas? Que é, na opinião de vocês, o que mudou na contratação das empresas pós-pandemia? O que eu percebo? Tem uma objetividade maior, especialmente para aquele executivo se está mais adequado a essa nova cultura, essa nova forma de trabalhar que a gente criou a partir da pandemia, que diz respeito não só ao modelo híbrido, mas diz respeito a um turnover muito maior que as empresas têm. Então, como é que eu formo as minhas equipes e como é que eu consigo reter mais as pessoas e como é que eu monto a minha equipe, e com equipes hoje muito jovens, né? Muito jovens, porque a pandemia também acelerou todo o desenvolvimento tecnológico,
né, de produtos e de toda a parte web das empresas. Então, as equipes hoje são muito mais jovens. Então, acho que é essa demanda, né, pelo executivo saber lidar mais com gente. Né? Com Isso, gente, é. com gente. Porque, Isso. no fundo, como é É que eu isso. lido com gente? Né? E essa gente, nós estamos falando de nós todos, nós nos tornamos muito mais exigentes após a pandemia sobre as nossas próprias necessidades. Né? E as pessoas hoje, as equipes, elas verbalizam isso. Né? Então, acho que essa é uma grande mudança. E a outra é que hoje é totalmente aceito o coaching virtual, então quebrou-se toda a barreira da questão física, o coach é da cidade tal, cidade... Não, agora qual é o melhor coach para esse processo, Sim. dependendo de onde está, e faz tudo virtual. O tempo das sessões também reduziu, antigamente no presencial a gente era 1h30, agora é 1 hora no virtual. Então tem eu diria assim, um foco maior. E um foco não só maior objetividade, mas principalmente esse foco em pessoas. Relacionamento com pessoas. Isso mesmo, acho que é a mesma coisa. Muito bom. Super bom esse papo, mas tudo que é bom dura pouco, né? Sim. Eu habilitei, quem quiser pode abrir a câmera, pode abrir o microfone também para dar um alôzinho para a gente. A gente gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Depois a gente vai estar disponibilizando. É bom quando bota as carinhas que a gente vai ver Ai, que várias carinhas delícia conhecidas, né? olhar os rostos todos. Que às vezes a gente vê o nome e não linka, né, na pessoa. Então, em nome do Ecossocial, a gente super agradece, vocês vão receber depois esse material. Muito obrigada aí a Adma e a Mônica, foi uma delícia estar com vocês. E, enfim, esse assunto que sobre algo que a gente ama fazer, muito gostoso, muito fluido, a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre isso, e foi muito bom ter vocês conosco. Adma, Mônica, depois a gente abre aí para quem quiser dar uma olhada. Bom. Terê, super obrigada aí pelo convite, por esse saia justa. Não teve saia justa, né? Foi muito tranquilo. Também com tanta gente boa aqui. Obrigada, Mônica, e a gente adora falar sobre isso, e a gente está à disposição de quem quiser depois fazer o contato, para a gente conversar mais. Super obrigada. Também quero agradecer, para mim foi um momento super especial me preparar para isso hoje, me conectar com todos os meus clientes, pensar neles, nos temas, nos meus parceiros aqui do Ecossocial, né, que o Christian, meu grande companheiro aqui, que está aqui, então, Terê, Adma, uma delícia tá aqui com vocês e poder passar um pouco da experiência ao longo desses anos todos. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto, porque senão depois o grupo de marca vai, né, puxar nossa orelha. Sim. Vamos lá. Muito bom. Opa, peraí, não foi. Apertei o negócio errado. Obrigada, gente. Beijo grande para vocês. Obrigada. E Obrigada. assistam as outras lives Obrigado. da nossa Isso, programação. ainda tem uma programação aí até início de outubro, tem vários Extensa aí. temas, várias pessoas que vão estar trazendo coisas bem legais aí, em vários formatos diferentes, vivências, workshops, collabs, lives, enfim. Clientes também participando junto com a gente, muito bacana. Tá bom. Obrigado, Terê. Obrigado, Adma. Obrigada a você, gente. Obrigada, gente. Deixa eu fechar aqui a...